e que se o Senhor se atentasse para os nossos pecados, quem poderia subsistir, irmãos? Quem? Pecado do homem que o afasta do Senhor. O Senhor me fez refletir, meditar na sua palavra, e que o seu Espírito venha me conduzir a trazê-la sem deixar de falar tudo aquilo que Ele quer, ou até mesmo colocar as minhas palavras nessas andanças aí que o Senhor tem me feito fazer. Vemos muitos homens, mulheres, né? Irmãos, irmãs, os vasos, nem sempre vasos de Deus, mas enfim, nem entrar nesse mérito, que pegam a palavra de Deus e usam como eles querem. Como todos aqui já ouviram, não, qual é a tua interpretação, irmão? Como que o irmão entende essa passagem? Como que o irmão vê? Primeiro porque aprendem dessa forma, né, irmãos? São ensinados assim. E nem mesmo examinam a palavra do Senhor para saber se é dessa forma que o Senhor quer que venhamos a compreender a sua palavra, a buscar a Ele. Será que é desse modo? Cada um entende da sua maneira, do seu jeito? Por conta disso, vemos tantas atrocidades no mundo. Muitos que usam a Escritura do Senhor, transtornando essa palavra. Sem querer compreender como o Senhor quer que eu e você venhamos a olhar, a estudar, a examinar. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, a palavra do Senhor diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Se os irmãos quiserem anotar. Também em Pedro, mas agora um pouco atrás, em 1 Pedro 4:11, Deus usa Pedro para falar: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus te dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. E vendo muitos conjecturando dentro das igrejas, colocando as suas opiniões, que são ideias sem fundamento, sem base na Escritura. Falam o que querem, da forma que aprenderam, que conheceram, principalmente porque não estão buscando no Espírito de Deus, na palavra do Senhor, e sim consultando homens. E a maioria deles que pensam que tem o Espírito Santo habitando neles, mas não tem, porque o Espírito testifica. Quando alguém traz a mensagem, fala do Senhor, a palavra do Senhor nos dá
a base, o fundamento, o alicerce, para saber se estão pregando a verdade ou não, se ali há sabedoria real, verdadeira de Deus, como desde o início na oração do irmão Daniel, ele falou da sabedoria, que é diferente da sabedoria do homem, do conhecimento humano, do entender, do intelecto humano. Para compreender o que o Senhor quer, é necessário uma busca. Como aquele homem que acha uma pérola de grande valor, ele vende tudo. Tudo, não é uma parte, não é quase tudo, mas ele vende tudo para adquirir aquela pérola. O Senhor Jesus nos deixa essa parábola onde ele mesmo fala que o reino dos céus é semelhante a este homem. E o Senhor nos instrui também lá em Apocalipse 22, no versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Quão sério é pregar o Evangelho, falar do Evangelho, anunciar essa verdade, essa palavra para essas almas que estão por aí. Quantos líderes religiosos, evangélicos, que pregam e não vivem, não praticam a palavra, que mentem, que são fornicadores, que são adúlteros da verdade do Senhor, são roubadores, cães gulosos, fraudulentos, já indo de largo pelo caminho de Balaão, como Judas nos faz um alerta para a igreja do Senhor, lá no livro de Judas, a qual a palavra o Senhor me fez falar ontem na igreja. Nada por acaso. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Pelo engano do prêmio de Balaão. A palavra diz, o apóstolo Pedro, que Balaão era um profeta. Ele profetizou as palavras de Deus, não do homem, do enganoso coração do homem, a qual muitos estão por aí profetizando segundo o engano, a ilusão do seu coração, porque desejam bem para o próximo e dizem que ali eu vou profetizar, eu profetizo na tua vida algo, porém nada acontece, nada ocorre na vida daquela pessoa. Porque ali ali não é uma profecia de Deus, e sim do engano do coração do homem, da sua ilusão. Como vemos muitos declarando, eu declaro isso, eu declaro aquilo, eu declaro a bênção, eu declaro a cura, e a pessoa continua na enfermidade e morre pela enfermidade. Declara a bênção material, a pessoa continua na pobreza material, porque os olhos só estão fixos nas coisas do mundo, não busca uma transformação verdadeira, completa, real de Deus. Só querem a bênção do Senhor, mas não querem um abençoador, como muitas vezes pregando nas ruas, evangelizando. Muitos querem uma oração, mas quando vai se falar da palavra de Deus, pregar o evangelho para ela, vira as costas, não quer ouvir, só quer a bênção.
não quer ser confrontado pela verdade, e muito menos quer aceitar a verdade e viver com ela. Oferecem ofertas, como foi lido até recentemente, não lembro por quem, em Gênesis 4, como Caim assim ofereceu, mas muitas vezes na aparência, mas o coração longe, os desejos longe, o pensamento longe, os olhos longe do Senhor, porque a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. E o que o meu olho, o teu olho tem assim contemplado, temos fixado, desejamos as coisas do mundo, materiais, buscamos a sabedoria do homem, aquilo que o mundo pode nos proporcionar, as riquezas, o poderio, as honrarias, ou buscamos a honra que só vem somente de Deus, como o próprio Jesus fala em João 5. Ele não buscava a glória dos homens, mas a maioria hoje busca os aplausos dos homens, as medalhas, os diplomas. E o Senhor me fez refletir do nosso andar, do meu e o teu, porque eu não estou alheio a esta passagem, eu não estou de fora, eu estou dentro. Como tem sido o meu caminhar, o meu andar com o Senhor, a minha sinceridade com Deus, onde tem estado? Será que verdadeiramente eu, Tadeu, tenho sido sincero? Eu tenho buscado a esse Senhor, onde nada mais me importa. Não me importa mais estar com ninguém, não importa ter mais nada. Eu posso estar solitário, sem nenhuma pessoa ao meu lado, sem nenhum parente, nenhum amigo, nem a filha, nem a esposa. Mas os meus olhos estão em Deus, meu coração está em Deus, a minha mente está no Senhor. Ou seja, eu, por completo, estou no Senhor. Quando o Senhor me selou com o Espírito dele, pela sua compaixão e misericórdia, dentro desta casa, a qual para muitos que frequentam igreja, isso é loucura, podem até dizer que é mentira, mas vemos até mesmo em Atos 10, Cornélio e a sua família sendo batizados pelo Espírito Santo dentro da sua própria casa. Mas muitos dizem que você precisa estar dentro de um templo religioso, com CNPJ, 4 paredes, cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, porque quem quer ir numa igreja hoje em dia que não tem um conforto? Muitos falam. Então, no tempo de Jesus, ninguém se sentaria na relva, no chão, numa pedra, para ouvir o testemunho, as parábolas, as exortações, as repreensões, os ensinamentos do Senhor. Fazendo chuva ou sol, teria que ter uma cobertura, uma laje em cima, água filtrada, gelada, porque você sabe, o calor do Rio de Janeiro precisa de uma água gelada. Eu não consigo jejuar, irmão, porque é muito calor. Eu não consigo jejuar, irmão, porque é muito frio. Eu não consigo jejuar, irmão, porque eu preciso tomar um café, eu preciso almoçar, eu preciso jantar. Você sabe, o nosso corpo precisa se alimentar. Eu não consigo jejuar porque eu preciso tomar uma medicação. Eu não consigo jejuar porque eu trabalho muito. Eu não consigo jejuar porque você sabe, né? Mortificar a minha carne.
Eu não consigo. E quem consegue? Mas por amor de Cristo, tem que ser feito. É uma obrigação minha e tua. Quando Jesus é indagado por um pai de família, a qual os seus discípulos, que Deus já tinha dado poder e autoridade a eles, não conseguiram expulsar o demônio do seu filho. Jesus diz: geração incrédula, até quando me tereis aqui? Homens de pequena fé. Mas ele deixa um caminho, uma peça, como o do irmão Felipe traz, do quebra-cabeça, que aquela casta só sairia com jejum e oração. E nós achamos que podemos fazer algo para Deus se não nos esforçarmos para Ele e fazer realizar o jejum que Ele assim quer e deseja que venhamos a fazer, não os jejuns do mundo, os jejuns da igreja, o jejum dos falsos profetas, meus jejuns, minhas regras, mas a abstinência verdadeira do alimento físico, líquido, da água e do pão, da comida e de outras coisas a mais, da sua própria vontade, da sua carne. E cada vez mais ter esse prazer de estar na presença de Deus, quando Deus me selou com o seu Espírito. E lembro como se fosse agora, porque o próprio Senhor me faz lembrar que saí do quarto radiante, porque eu nunca tinha passado por uma experiência tão grandiosa. E tocava o louvor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o meu alvo. E nada é por acaso, irmãos. Depois que sai do quarto, na sala estava tocando este louvor. E eu lembro que a pequena Manuela, com 2 anos, me olhou sem entender nada. E eu peguei ela no colo e comecei a dançar com ela. E ela ria, sem entender nada. E aquele foi o melhor dia da minha vida. Não há dinheiro que pague, não há riqueza que pague, não há esposa, filha, filho, mãe, pai, ninguém que pague esse dia. Mas por que muitas vezes eu troco esse dia, o Espírito de Deus e sua palavra, por algo terreno, e não busco mais esse Deus? Por que que ao longo da caminhada nós vamos esfriando, como ontem naquele local, um esfriamento completo de uma igreja fria, sentado em 4 paredes e me perguntando: e eu? E a igreja a qual temos feito parte? Porque pregamos, falamos, mas estamos vivendo? Lá em Romanos 6, 4, a palavra do Senhor nos diz de um andar em novidade de vida, de sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O andar, irmãos, que ao expressar a continuidade da ação, andemos, é não ficar parado, é continuar, é prosseguir na novidade de vida. O mesmo apóstolo Paulo traz para a igreja de Coríntios que por isso não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, como vamos ver um outro andar mais à frente, corroborando com esse versículo 18 de 2 Coríntios 4. Mas o nosso exterior vai se corromper, vamos envelhecer, vamos talvez perder a força, o vigor, apesar que Moisés, mesmo com 120 anos, não perdeu o vigor, não perdeu a força. Deus, ele é poderoso e soberano para fazer o que ele quiser, até mesmo para o homem com 120 anos andar com o vigor de um homem de 20, até mesmo Sara, com seu ventre morto, com quase 100 anos, dá luz ao filho da promessa. Até mesmo Ana, com mais de 80 anos, jejuando e orando, o poder do Senhor, viver esse novo nascimento, porque fomos sepultados com Ele ou não fomos, batizados por Ele ou não fomos, na morte da nossa carne, do novo gerar, do novo eu, não mais o Tadeu, não mais a Kátia, Daniel, Felipe, Stephanie, Fábio, Juliane, mas agora novas criaturas espirituais em Deus, com o Senhor, Ele iniciando uma obra, porque a novidade é a qualidade do que é novo, onde se originou algo diferente, a qual nunca vimos antes, nunca provamos, porque esse mundo não tem a Deus, ele não conhece a Deus, porque se conhecesse ao Rei da Glória, nunca crucificariam ao Rei da Glória. Este mundo tem o espírito do mundo, o espírito do anticristo, ele conhece as coisas do mundo. Mas Deus nos dá o seu Espírito, e não nos dá por medida. E fomos atingidos por essa loucura dessa palavra, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, inútil, insignificante. Sabedoria humana, irmãos, que muitos têm pregado, conceitos do mundo, teologias do homem, palavras confortáveis, agradáveis aos ouvidos, motivadoras, não de conserto, do homem com Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Fomos salvos, irmãos, das mãos de Satanás, porque o salvo também é retirado de um lugar, colocado em outro, libertos do poderio das trevas, do poderio da nossa carne, para agora poder andar livremente com Deus. Por isso que Paulo fala: se estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Mas por que Deus nos tira, nos salva do Egito, da mão de Faraó, mas o nosso coração ainda está no Egito? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecedício, mas fazedor da obra, este tal será
bem-aventurado no seu feito, Tiago 1:25. Se o novo gerar de uma nova criatura, agora com a nossa origem, a nossa fonte ser Deus, o seu Espírito em nossas vidas, a sua palavra em nossos corações, para que venhamos andar, dar continuidade naquilo a qual o Senhor iniciou, procedendo, agindo agora de forma espiritual e não mais carnal. Como o próprio Senhor também fala em Romanos capítulo 8, e vou ler para maior entendimento do versículo 1 ao 4, andar em espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque sabemos que esta obra ela é sobrenatural, ela não vem da mão do homem, porque não é pela vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, de ninguém, é pela vontade de Deus que somos feitos seus filhos, que somos feitos novas criaturas, que há um novo nascimento. Esse operar só pode ser através de Deus, nunca do homem. É impossível a salvação ao homem, mas para Deus tudo é possível. Para Deus é possível andar renunciando à sua própria vida. Em Deus é possível jejuar, de você nem ter mais prazer em deitar com um homem ou com uma mulher. Creia, porque o Senhor já fez isso na minha vida, mas a partir do momento que começamos a negligenciar aquilo que Deus nos propõe, a carne ela toma novo corpo, uma nova força, e para tornar aquelas velhas obras onde tinha antes prazer em jejuar todos os dias, hoje é difícil jejuar 2, 3 vezes na semana. E nunca consegui com a força do meu braço, e sim somente no Senhor. Mas até atingir isso demanda um tempo. Por isso que o andar ele expressa a ideia de continuidade, de dar os passos necessários a atingir o alvo, a ser perfeito, aperfeiçoado, como o Senhor quer que sejamos, a estar no molde que Ele quer que estejamos, a chegarmos, a atingirmos a estatura perfeita de Cristo, na minha vida e na tua vida, a palavra do Senhor. Mas para mim e para você é impossível, mas através do Espírito tudo é possível. Porque se vivermos segundo a carne, vamos morrer, mas se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, viveremos. E Cristo veio cumprir essa lei, como Paulo traz em Romanos 3, mesmo vindo em corpo de pecado, de carne, em semelhança do homem, mas ele não pecou. Sem pecado, ele riscou a cédula que estava contra mim e você, e nos deu esse acesso grandioso e maravilhoso para que eu e você pudéssemos o buscar, o encontrar, nos reconciliando com esse Deus, nos trazendo uma paz a qual o mundo nunca perceberá, porque o mundo busca uma falsa paz, a paz do homem, mas a paz de Deus é a reconciliação entre o homem e Ele, é a união do homem com o divino, com o poder eterno, com o Pai das luzes, o Pai da eternidade, que não há sombra de variação, Ele não muda. Aleluia. Gálatas 5,16
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos intensos dessa carne. O nosso andar, qual tem sido? A palavra é muito clara, igreja. Se andamos na carne, cumprimos os desejos da carne. Mas pensamos que vemos muitos caídos por aí, bebendo, fumando, cheirando, ou até mesmo nem isso fazem, e olhamos para eles e vemos como os ímpios, vendo jogos de futebol, nos esportes da vida, nas idolatrias do homem, do mundo, amando o mundo e o que há no mundo. Mas o meu e o teu andar, será que temos andado no Espírito? Estamos agora como o Senhor manda para Moisés: diga ao povo que marche, Moisés, muda de posição, Moisés, avança com esse povo, Moisés, marcha rapidamente, Moisés, porque o teu inimigo está às tuas costas, Moisés. E se tu se submeter e se sujeitar à minha vontade, Moisés, eu te coloco uma coluna de fogo atrás, porque eu também sou a tua retaguarda e vou à tua frente com a coluna de nuvem, porque eu sou o teu guarda. Mas se tu não se sujeitar, Moisés, à minha vontade, tu já cairás, Moisés. Como certa vez um varão falou numa oficina: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E na mesma hora o Senhor me falou, dizendo dele: muitos pensam que estão de pé, mas já estão caídos. E essa palavra precisa arder no meu e teu coração, porque estamos andando no Espírito ou na carne. As obras que cometemos, que fazemos, que praticamos, vivemos, são as obras produzidas pela nossa carne, pela nossa vontade, pelo nosso eu, pelo nosso querer, ou por Deus? Ou será que estamos trocando, achando que Deus está nos guiando, que é Deus que está fazendo a obra na minha vida, eu estou seguindo o que Deus me manda? Como o irmão Daniel trouxe hoje, que só lembra depois que dá errado, aí coloca o joelho no chão e ora, que se tivesse na ligação verdadeira, perfeita, faria a oração antes. E eu também já fui muitas vezes assim. E quando o Senhor fez uma mudança total, que tudo era antes oração, 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 e depois achei que Deus está me guiando completamente, e o Senhor me mostrando que eu preciso me humilhar mais, que eu preciso andar de joelhos no chão a todo momento. E ia em locais achando que era Deus me enviando, depois o Senhor me mostrava que não era. É o coração meu e teu que é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem pode conhecer? Aqueles que andam em espírito, vamos ver que eles produzem obras espirituais da fé. A mensagem hoje, irmãos, pode ficar longa, mas que nós venhamos a ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Aqueles que andam com o Senhor, além de andar na novidade de vida, no seu espírito, e uma coisa completa a outra, e torna em uma só, igreja. Não é algo separado, como muitos pensam, como muitos atribuem, até mesmo a justificação da santificação, como já ouvimos até aqui dentro. Mas também temos o andar honesto, andando honestamente. Abram suas Bíblias em Romanos 13, capítulo, versículo 12, a partir do 13, mas vou ler do 12. A noite é avançada e o dia está próximo. Lembra de Jesus falando em João 12, que vemos recentemente? Em João 9. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo
E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Paulo diz para Coríntios, em Coríntios 9, 27, que antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para quê? Qual é a finalidade desse homem cheio do Espírito? Onde até a unção que Deus deu a ele, levando lenços do seu corpo, as enfermidades saíam, os demônios eram expulsos. Como Deus usou grandemente este homem, ele precisava subjugar o seu corpo e o reduzir à servidão a Deus. A sujeição, a obediência, a renúncia total e completa. Para quê? Mesmo ele pregando aos outros, pregando a sua verdade, a verdade de Cristo, ele mesmo, de alguma maneira, não venha ficar reprovado. E quantos que não chegam nem mesmo na unha de Paulo, já dizem que são alguma coisa, que já é salvo, que já é cheio do Espírito, que conhece tudo, que tem tudo. São tão miseráveis. João Batista diz para João que não era digno de desatar suas sandálias. João Batista diz para Jesus, perdão. E eu digo para Paulo, sou digno de desatar as sandálias de Paulo, mesmo Paulo sendo um homem sujeito às mesmas paixões do que eu. E chego próximo das obras que esse homem fez. Mas a busca tem que ser essa. Não olhar para Paulo, não olhar para Tomé, para José, para Noé. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. E se cremos nele, ele diz que se fizermos, que podemos fazer obras iguais e maiores do que ele fez, se crermos em seu nome. E a maior obra é a renúncia da sua própria vontade, morrer por Cristo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra do nosso Deus diz: para que andeis honestamente, para com que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma, não só aparecer quando está dentro da igreja, como muitos se preocupam, está bonitinhos, cheirosos, arrumados, dentro de uma congregação, mas estão podres por dentro. Com os de fora dão mau testemunho, não vivem, não praticam, que honestidade também é honra, dignidade. Ele não mente, não engana, não age na mentira, mas age com verdade. Ele anda na seriedade, integridade, retidão do Senhor. Ele busca como o Senhor quer, andando pela fé, como Paulo vai trazer para mim e para você, em 2 Coríntios 5, 7, que nós não andamos por fé, não andamos por vista, perdão, mas por fé, como foi lido lá em 2 Coríntios 4,18, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque o homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito, ele não pode, porque eles são loucura, lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Discernir, que vamos ver no fechar do nosso andar, que é o andar em sabedoria, que também é ter o discernimento.
Como Jesus diz em João 7, 24, não julgueis segundo a aparência, ao olhar humano, carnal. O julgamento é o discernir, é o perceber, é o diferenciar, mas julgai pela reta justiça de Deus, segundo a palavra do Senhor. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. E muitos dizem, não pode julgar, irmão. Já a palavra do Senhor nos diz outra coisa. Pelo fruto se conhece a árvore. Quantos que são irreconciliáveis com o Senhor, não querem reconhecer os seus pecados, os seus erros, suas falhas, e permanecem, como ontem o Senhor falando com aquele varão, e o olhar, e o pensamento, e o sentimento, porque Deus mostra, irmão, Deus mostra, por sua misericórdia. Não somos melhores do que ninguém, não sou, mas Ele mostra o que passa no coração do homem, no momento que Deus está falando, e rejeita, não quer dar ouvidos, não quer nem dar crédito que é Deus falando. Mas cada um dará conta de si, segundo as suas obras, as suas ações. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3, a palavra do Senhor diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. Dar continuidade na fé que o Senhor nos deu, igreja. Ele nos deu, Ele é o autor e consumador da fé, porque pela sua graça somos salvos por meio da fé. O veículo, mediante a fé de Deus, para que buscássemos a Ele, seguíssemos os seus passos, porque para mim e para você não basta crer que Ele exista, mas também padecer pelo Senhor. Como Paulo diz, que aqueles que estão em Cristo já crucificaram a sua carne e as suas paixões, que Ele já está crucificado para o mundo e o mundo para Ele. Ele não coloca mais os seus olhos no mundo, Ele muito menos coloca as coisas do mundo em seu coração. Ele aborrece o mundo, porque Ele ama a Deus verdadeiramente. Ele odeia a sabedoria do homem, Ele odeia a filosofia do homem, Ele odeia as tradições do homem, Ele odeia a religião do homem, mas Ele ama a Deus acima de todas as coisas. Por isso que Ele renuncia, mesmo sendo o pecador principal, o maior pecador. Ele renuncia a sua vida por Deus, por Jesus, mesmo sendo hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, como fariseu, foi zeloso, irrepreensível. Mesmo tendo aprendido com o doutor da lei, Gamaliel, mesmo tendo feito faculdade de teologia, tendo um anel de ouro no dedo, mesmo frequentando as maiores rodas dos teólogos, dos sábios entendidos, ele renunciou pela excelência do conhecimento de Deus, que se ele soube, ele conheceu que é necessário diminuir para que Cristo cresça, que é na fraqueza do homem que o poder de Deus se aperfeiçoa. Ele teve a real e verdadeira compreensão dessa sabedoria de Deus que é Jesus. Não é o homem. Ele buscou ao Senhor em sinceridade. A fé, ele combateu, ele guardou no seu coração e Cristo regou. Por isso também rogamos sempre por vós, 2 Tessalonicenses 1:11, para que o nosso Deus vos faça dignos
da vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Ele não foi ter com sublimidade de palavras, com sabedoria humana, com coach, PNL, com psicologia, com grandezas de palavra, mas demonstração de espírito e poder. Por isso que muitos têm se apoiado nessa fé fingida e têm caído da presença de Deus, largando a mão do arado. Estão confundindo a verdade e mentira, folgando com a injustiça, ao invés de folgar com a verdade, querendo o melhor dessa terra e não querendo o melhor de Jesus, celestialmente, espiritualmente, buscando com a força do seu braço, confiando no seu braço, apartando o seu coração de Deus, e não percebem, mas as escamas caem se assim deixarmos o Senhor agir na nossa vida. Como Paulo, que jejuou 3 dias e 3 noites sem comer e beber. Quando Ananias chega e fala com ele, ali ele volta a ver claramente que antes ele não via. Andando, igreja, em boas obras, porque vamos ver que não somos justificados somente pela fé, mas também pelas obras, as obras feitas por Deus, em Deus, o Espírito de Deus na minha e na tua vida, onde Ele inicia, propicia, como vemos aqui, o andar em novidade de vida, o andar em espírito, o andar em honestidade, honestamente, o andando pela fé, agora o andando em boas obras. E lá no livro do próprio Efésios, onde a palavra nos diz no versículo 8, vou abrir para não errar, nenhuma vírgula vogal ou consoante, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Obras feitas por Deus, em Deus, o Espírito de Deus na minha e na tua vida, nos fazendo agora andar em fé, pela fé, a não buscando mais os nossos interesses e sim buscando dos outros, a não vivendo por nós mesmos, na mesquinhez do mundo, buscando o que é propriamente seu, mas buscando para o próximo, anunciar essa verdade para aqueles que estão em trevas, como o próprio apóstolo Paulo nos revela, a qual Cristo apareceu para ele, em sua defesa. Ele disse lá em Atos 26:18, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Jesus agora me chamou, a mim e a você, irmão, para sermos ministros do Evangelho, andando segundo a vocação a qual ele nos chamou, sendo digno, andando na integridade do Evangelho, na retidão da palavra do Senhor, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os quais são santificados pela fé em mim, andando em separação, separados deste mundo. Ele não anda mais no curso do mundo, na vaidade da sua mente, ele agora anda em Deus, com Deus. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Paulo fala. E ele também fala lá em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, na razão espiritual e não da carne, porque para eles é loucura você deixar de beber, para eles é loucura você deixar de ver um jogo, um filme, um seriado, você deixar de ir no cinema, no teatro, passear, vamos viajar, vamos comer, vamos beber, vamos ganhar o mundo.
mas perder a salvação. Faça o que tu queres, as religiões do mundo pregam, mas Jesus fala: qualquer um, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém, por amor de mim, perder a sua vida, esse achá-la-á. Esse evangelho, irmãos, poucos querem, e que sejamos esses poucos. Se Deus nos mandar sacrificar o nosso Isaac, a deixar de trabalhar, a deixar a mulher, a deixar o filho, abandonaremos por amor do evangelho? Sairemos para fazer a obra? Largaremos tudo por amor do Senhor, se Ele mandar? Onde está o tesouro, ali estará o nosso coração. E o meu coração, onde tem estado? E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Agora estarmos na razão, irmão, do Senhor, de Deus, onde estamos no senhorio de Deus. Entregamos a posse da nossa vida a Ele. E agora, faça o que tu queres, Senhor. Eis-me aqui. Porque já sabemos, se fizermos a nossa própria vontade, não podemos agradar a Deus. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Obras feitas em Deus. O próprio Senhor Jesus vai trazer lá em João 3. Não podemos deixar de passar por esta luz do Evangelho, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Obra, irmãos, é o resultado das tuas ações, daquilo que você vive, que você trabalha. Pelo fruto se conhece a árvore. Se meu fruto não é espiritual, ele é carnal. De uma fonte não sai água salgada e doce. Não tem comunhão entre luz e trevas. A palavra é muito clara. E ela corta mesmo. Para mim e para você. Mas quem pratica, vive a verdade, vem para a luz, a fim que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tiago vai nos dar mais luz, usado pelo Espírito de Deus, trazendo mais entendimento e corroborando com o que Paulo e o próprio Senhor Jesus trouxe. Tiago 2,17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E no versículo 24, pulando: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O justo viverá pela fé. O justo é aquele que está sendo transformado, renovado, endireitado pela mão do olheiro. O Espírito de Deus na vida dele, agora o conduzindo a marchar, a seguir adiante, avante, dando continuidade, prosseguindo no caminho do Senhor da verdade. E a obra é o resultado da fé que o Senhor depositou em mim e em você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Deus é para obediência a Ele, para busca a Ele, para fazer obras espirituais. E não é para você ganhar casa, carro.
Não é para você ser rico e milionário, mas é para você buscar e continuar a busca ao Senhor, se apartando do mal, do mundo, não amando esse mundo, pelo contrário, odiando a este mundo, aborrecendo teu pai e a tua mãe, a si mesmo, por amor do Evangelho. Como o próprio Senhor Jesus usa Tiago para trazer as obras que, além da caridade, de você ajudar ao teu próximo, como foi alertado pelo irmão Daniel, e o próprio Senhor nos fez passar por esta prova aqui neste culto, de uma pessoa que se chegou e achávamos que era para ajudar, porque assim estava sendo pregado, mesmo sendo alertado pelo pastor Renê, que devemos buscar a quem ajudar, e Deus mostrou para todo o grupo que precisamos pedir ao Senhor se realmente é para ajudar aquela alma, se é da vontade dele, como para tudo precisamos consultar. E aqui em Tiago 2 não é só a obra da caridade, porque vemos também ele dando o exemplo de Abraão e de Raabe, ambos. Abraão, que largou a sua terra, largou a sua parentela e foi peregrinar, porque ele é peregrino e forasteiro nesta terra, como o próprio Hebreus diz que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus. E Raabe não se preocupou, que poderia até mesmo ser morta por guardar aqueles 2 espias em sua casa. Ela não se preocupou com a sua própria vida, por ouvir as obras do Deus vivo que houvera feito ao povo de Israel. As obras de Deus, andando em amor, como outra passagem bem conhecida, minha e tua, em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Deus nos mostra como Ele quer que nós venhamos andar, porque ninguém tem maior amor do que este, que é de dar a sua vida pelos seus amigos. Como Paulo também diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um homem morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos. Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Esse é o amor de Cristo, tão sofredor, que não pensa mal, que não é vaidoso, mesmo sendo negado pelo aquele povo, Ele o amou. Mesmo nós sendo ainda pecadores, Ele nos amou primeiro. Esse amor que excede o meu e o teu entendimento, mas pode ser compreensível se buscarmos a Ele, para que o teu Espírito cresça e Ele venha nos encher desse Espírito e andarmos cheios do Espírito em todo o tempo da nossa peregrinação. O amor é dar a sua vida, a minha vida e a tua vida por Ele. E qual é a barreira, irmão, irmã? A semente caiu em boa terra, tenho dado fruto a 30, a 60 ou a 100, ou em espinhos, que recebemos com alegria. Note, ela não deu fruto, mas recebemos com alegria. Mas as nossas obrigações, a nossa vida sufoca. Todos os discípulos do Senhor Jesus largaram tudo, e eu e você. 2 João 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde os princípios ouvistes, que andeis nele. Como o próprio apóstolo Paulo, é narrado por Lucas em Atos 17, o porquê que o Senhor nos fez. Para quê? Para que buscassem ao Senhor,
se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos. Se esse Espírito está em mim e você, vivemos nele e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Andando, vivendo o que o nosso Deus quer. O maior exemplo meu e teu chama-se Jesus. Não é Malafaia, não é Macedo. Pelo contrário, né, irmão? Esses são cães gulosos, obreiros fraudulentos, mentirosos. Mas é Jesus, aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Perfeito é o aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, dando testemunho, andando em temor, como o apóstolo Pedro vai nos trazer na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 17, já finalizando. 1 Pedro 1, versículo 17: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sendo santo como Ele é santo, em toda a nossa maneira de viver. O temor, irmãos, se pegarmos no dicionário, a primeira definição para a palavra temor é o medo. Por isso que o Senhor fala, para que nos apresentamos a Ele com grande temor e tremor, que também é ter medo, mas não ter medo do mundo, do que pode nos ocorrer, entende? Mas é ter medo de não estar na presença, ter medo de negarmos o nome de Cristo, ter medo em não ser obediente a Ele, porque o temor também é ter um profundo respeito, e se nós respeitamos alguém, não queremos desagradar esse alguém. Por exemplo, muitas vezes deixamos até mesmo, prevaricamos em não pregar a verdade para aqueles que amamos, por medo de magoar o coração dele. Mas de Deus não temos medo de magoá-lo, de tornar para trás, de não cumprir com as nossas obrigações. Então não termos medo, que Ele pode nos recolher no dia de hoje. E para onde irá a nossa alma? O que temos preparado? Trabalhamos, fiamos, folgamos, curtimos. Agora vamos gozar pelo fruto do trabalho do nosso braço. Não foi para isso que Jesus me chamou e te chamou. Será que temos tido, eu tenho tido esse profundo respeito por Deus no meu dia a dia, na minha casa? Porque o culto racional não é só agora, não é só quando nos reunimos, quando estamos numa igreja de terno e gravata, ou pregando o evangelho. É quando ninguém está vendo, quando a esposa conhece as ações do marido, e o marido conhece as ações da esposa, sabe se ele é nervoso, se ele xinga, se ele briga. E muitas vezes respondemos aqueles que amamos de qualquer maneira, e nem percebemos que ali já estamos sem o Senhor, porque o Espírito que é santo não vai estar onde há confusão, a briga, a raiva e tantas outras atrocidades que muitos cometem, mas dizem que têm o Espírito, onde a mesma palavra diz que o que eles fazem oculto, e até dizê-lo, é torpe.
o Espírito Santo, puro, verdadeiro, eu tenho tido este profundo respeito. É muito mais profundo do que pensamos, irmãos. A reverência também, o temor, a submissão. E sabemos da onde parte para andarmos em sabedoria que a palavra nos fala. Como em Colossenses 4, a Escritura do Senhor vai nos trazer, Colossenses capítulo 4, versículo 5, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Lá em Provérbios 1:2 a palavra diz: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor de Deus. Precisamos buscar esse temor ao Senhor, Deus. A ter esse temor como a obra perfeita no meu coração e no teu coração. Lá em Salmo 111:10 a palavra também diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres os teus ouvidos atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, é por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E quantos já pensam que tem esse temor, estão longe ou no caminho ainda a compreender, ou até mesmo achar esse temor. O temor do Senhor precisamos buscar, igreja, com empenho, andar pelo caminho reto, como em Provérbios 9 diz, no versículo 6, deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. E o Senhor nos dá a receita. Ele nos deixou o manual, está à nossa frente, a sua escritura. Por isso precisamos andar no Espírito, viver em novidade de vida, todo dia, todo momento, andar na sua honestidade, como o Senhor nos fez já falar no dia de hoje, na sua retidão, seriedade, integridade, não mentir, não enganar, não iludir, primeiramente a mim mesmo, a si mesmo, porque podemos estar enganando aos outros e também a nós mesmos. Mas a Deus, quem pode enganar? Andando pela fé, nas boas obras, no amor de Deus, no seu temor, porque achamos a sabedoria do Senhor, buscamos ela. E o Senhor traz através de Salomão, continuando, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o entendimento.
O conhecimento é o entendimento, como ele fala para Tiago, que ele não lança em rosto, mas se pedirmos e pedirmos com fé. E lá em Tiago também 3,17, mas a sabedoria que vem do alto, que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam, praticam, vivem essa reconciliação, esse ministério a qual o Senhor usa Paulo para falar para mim e para você em Coríntios, onde só pode ser realizado por Jesus Cristo na minha e na tua vida, através desse novo nascimento. Em tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, buscando a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz de Deus não é você ser amiguinho do mundo, dos outros, mas é pregar a verdade, é viver a verdade, é estar com o Senhor na sua vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim aprouve ao Senhor nos laçar, nos unir pela loucura da sua pregação. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação, e redenção. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, o que não se desviam, o que não se inclinam para a carne, mas para o Espírito. Mas claro que isso, irmão, não dá para ser. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável a tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Buscando no dicionário o entendimento da palavra sabedoria, irmãos, eu nunca tinha visto, confesso aos irmãos, nunca tinha me atentado para isso. Ela tem de origem no latim, significa ter sabor ou ter discernimento. E buscando mais, diz que é não somente o saber, o conhecer, o entender, que assim Deus pode nos dar, ou até que muitos têm,
mas é necessário viver, praticar. Como foi falado, não lido, do latim sapientia, deriva do verbo sapere, que significa ter sabor ou ter discernimento. Aí fui buscar o sabor e me veio saborear, degustar lentamente, com prazer, comer. Que também, irmãos, se aprofundarmos mais, o provar. E no significado da palavra provar, num dicionário comum, tem demonstrar a verdade, a realidade, a autenticidade. É o que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Eu e você dando o testemunho dele com a nossa própria vida. Mas o provar que o Senhor nos traz é que você precisa, eu e você, precisamos experienciar. Como que você vai saber se aquela comida está boa se você não coloca na boca e prova o seu sabor? Experiencie, se degusta. Como você vai saber se aquela comida é estragada ou não? Se você não tem um entendimento, conhecimento. Se você não viveu. Sabedoria quer ter sabor e saber, até escrevi aqui na minha Bíblia. Ligação entre o saber, que sugere que a sabedoria não é apenas o conhecimento teórico da letra, mas também uma experiência de vida, aprendizado ao longo da caminhada. Como foi lido lá em Romanos 12, para que venhamos a saber, a conhecer qual é a perfeita vontade de Deus, precisamos viver o culto racional, sacrifício vivo, renúncia voluntária, dedicação a esse Deus, morte da tua própria vontade, da tua própria vida para viver para Deus. Santo, separável, agradável, que agrada ao Senhor, ao seu coração, que satisfaz aos desígnios, à vontade do Altíssimo. E não sede conformados, também é uma continuação desse culto racional, é não sermos conformados com o mundo. Não podemos nos sentar em duas mesas, não pode ter concórdia entre Cristo e Belial, entre luz e trevas. Temos que não nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenar. É viver e andar em espírito, como Paulo fala em Gálatas 5. Como vemos hoje o andar do cristão, não andar do falso cristão, ou do pseudo-cristão, ou do que pensa que é cristão, mas é o andar em novidade de vida, em espírito, em honestidade, pela sua fé, em boas obras, feita pela mão do Senhor, no seu amor, no seu temor e na sua sabedoria. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação, uma nova criatura, como o próprio apóstolo Paulo vai nos trazer aqui no livro de Efésios: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja agradável, e perfeita vontade do Senhor. E para finalizar, já me estendi muito, peço perdão aos irmãos, mas muitos têm pressa em sair da presença de Deus, né? Muitas vezes nós somos assim. Provérbios 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis, na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará.
dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Aleluia. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida, não nessa terra, né, igreja? Porque a nossa pátria é celestial. Aleluia. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Aquele que milita legitimamente não se embaraça com os negócios desta terra, onde tem estado o meu coração e o teu. Jesus nos chama a ser discípulo. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer em quem, irmãos? Em Deus, na sua lei, na sua palavra, mas não só com os lábios, mas com a vida. O confessar ao Senhor é por inteiro. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque comem um pão da impiedade, bebem um vinho da violência, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são para os que as acham, e são vida, para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te da falsidade. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. A palavra viva, a palavra que nos confronta, que quem é injusto seja injusto ainda, e quem é sujo seja sujo ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Senhor Jesus nos chama para andarmos como filhos da luz, lá em João 12, que lemos recentemente. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois filhos da luz. Efésios 5:8, Colossenses 2:6, Isaías 30:21. Depois os irmãos leem em suas casas Isaías 26:7. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas no andar do justo. O Senhor pesará o nosso espírito, o nosso caminhar, que venhamos a andar em espírito e em verdade, porque Jesus, Deus, está procurando hoje, não é amanhã, os verdadeiros adoradores que o buscam em espírito e em verdade, nos enchendo do Espírito, não sendo vagarosos nos cuidados, irmãos, porque
A fé do Senhor é para obedecê-lo. O Espírito de Deus quer nos conduzir, quer nos guiar e quer nos fazer sermos filhos do Senhor. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.